aí, galera, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast do For Dental Education. E antes de mais nada, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e compartilhe, porque o algoritmo do YouTube precisa disso, que vocês compartilhem e dê o like para que a nossa conversa aqui atinja muito mais pessoas. E hoje estamos aqui, eu, Eric Padovani, Thiago Viaro, Janaína Padovani, Jonas Schindler. Isso aí, hoje a gente tem um assunto muito legal para vocês aqui, ó. Vamos dar 5 dicas infalíveis para você quebrar o seu laboratório. Então, se você seguir, arrisca isso que nós vamos falar aqui, você com certeza vai ser um empresário de insucesso, tá bom? Então, nós vamos inverter a conversa aqui. E hoje nós temos aqui a ilustre presença da minha querida esposa, Janaína Padovani, que é empresária, empreendedora, professora e consultora no assunto de gestão de laboratório de prótese. Se apresente pra gente. Que introdução, hein? Que responsa pra mim, né? Bom, eu sou a Janaína Padovani, mas eu gosto que me chamem de Jana Padovani. Sou consultora, sou especialista em gestão de laboratório. A gente tem o canal do Protético Empreendedor, que lá eu dou as dicas e tudo mais, mas não para afundar o laboratório, né? A gente dá para ter um laboratório de sucesso. Mas vou me apresentar um pouquinho para quem não me conhece. Bom, eu sou empresária desde os meus 20 anos, já tenho uma longa data aí. Não vou falar. Pouco tempo, né? Só um pouquinho, né? Não vou falar da minha idade, né? Mas, assim, eu sempre gostei de empreender desde criança, sempre gostei de trabalhar com vendas e pessoas. Então, isso sempre foi um chamariz para mim, assim, de cuidar das coisas, adoro papel. E aí minha mãe abriu uma confecção de jaleco. Também, gente, quem quiser jaleco tem estilos. Nós temos estilos, confecções, jalecos personalizados. Tá? E ali eu abri uma loja e eu comecei a cuidar daquela loja, até que um dia minha mãe falou, não quero mais saber de confecção, não quero saber de nada, cuida aí. Aí eu tive que, muito nova, assumir também a parte da confecção e da loja. E então eu já tinha uma vasta experiência assim com administração. Eu gostava muito de fazer administração. E eu conheci o Eric depois de um tempo, né? E o Eric era protético, mas eu não fazia ideia. Gente, eu não sabia o que era prótese, na verdade. Antes de conhecer o Eric, eu não sabia o que era prótese, assim, né? E o Eric já era protético, estava lá estudando para a odontologia e tal. E, de repente, ele fica sócio do laboratório de prótese. E eu também estava junto lá na minha loja, na minha confecção, né? Quietinha, sem nada em me envolver ali, né? E aí o Eric, um sócio, né, do Eric, que em determinado momento entrou na sociedade também, depois do Eric, falou, olha, eu vou levar a minha esposa. Se eu fosse você, eu ia lá também ver. Eu falei, deixa eu ir lá ver o que é, né? Vamos entender como que funciona. E aí, sim, gente, por incrível que pareça, eu não ia no laboratório. Eu não conhecia o laboratório. O Eric era dono, a gente era dono, mas eu não participava mesmo das coisas. Era um negócio totalmente diferente. Tanto é que quando eu cheguei, a secretária lá, a recepcionista, falou, pois não, posso te ajudar? Você lembra, né? Lembro. Posso te ajudar? Eu falei, sou a esposa do Eric, vim para uma reunião. E aí a gente entrou tudo. E aí eu comecei a entender realmente o que era esse mundo da prótese. Que realmente, gente, quem tá nesse meio sabe que o mundo da prótese é completamente diferente. Eu já tinha a experiência, né, da gestão e tudo, mas para você gerir um laboratório era completamente diferente. E aí eu falei, poxa, vou estudar, vou começar a entender para eu poder ajudar aqui. A gente estava com um laboratório muito grande, mas um laboratório com uma dívida também, né, amor? Pois Na época a gente estava com uma dívida muito grande e eu precisava fazer aquele laboratório, né, dar dinheiro. Né? E aí foi como eu conseguia diagnosticar e começar a olhar as coisas para ver o que o pessoal estava fazendo de errado. Peraí, né? Porque primeiro você tem que saber quando que você começa aquela bagunça toda que você faz. Primeiro tem que saber onde eu tô, né? Então eu comecei a entender qual que era a real situação do laboratório. E assim, eu fui fazer curso. Nossa, eu fiz muito mais curso. Eu já tinha muito curso. E aí eu fui me aprofundar mesmo, realmente, né, nessa área para poder aprender e entender. E foi depois, assim,
Tudo bem que aí a gente a gente depois faz esse parênteses, né? Isso. Mas aí na época da pandemia, o Eric dava curso para todo o Brasil, tal, e a gente tinha muito conhecimento, eu acompanhava ele nos cursos. E o pessoal começou a me perguntar, nossa, como é que você faz isso? Nossa, como é que faz aquilo? E começou a perguntar. E aí eu vi que eu podia ajudar outras pessoas, Uma sabe? oportunidade. Eu falei, mas gente, era aquela questão assim, realmente, que eu me senti... o meu prazer era realmente de ajudar. Sabe aquela coisa, depois passar um tempo, a pessoa ligar e falar assim, nossa, Jana, aquele dia eu conversei com você lá, nossa, você me deu um toque ali que abriu minha cabeça para outra coisa. Isso daí não tem dinheiro que paga, né? Eu acho que... A gente que é educador, né? Não, e foi interessante, porque a gente começou essa história toda... Entrou a pandemia, começou a febre das lives, né? E aí eu comecei a fazer várias lives sobre técnicas de prótese e tudo mais, né? Na questão das dentes gengivais, que é a minha área de maior formação dentro da prótese. E aí resolvemos fazer uma live com relação qual que era a nossa situação financeira naquele período de pandemia, onde estava tudo fechado. E pela nossa surpresa, centenas de pessoas entraram nessa live e estavam desesperadas, porque elas contavam com o dinheiro daquele dia ali para pagar suas contas. Então, a gente percebeu que tinha muita gente que não tinha o preparo administrativo de um laboratório de prótese. E a gente começou com essa ideia, a Janaína já se aprofundou nessa história toda aí e foi da onde surgiu o canal, né, do Protético Empreendedor. Você que não segue, siga lá. Protético Empreendedor no Instagram, tá? Todas as terça-feiras, toda terça, lives, temos isso as aí. lives. Tem um canal no YouTube também, curta, compartilhe junto com a gente, tá? É isso aí. Imagina todo esse conhecimento, essa bagagem ali, né, cara? Pois num é. lugar só. Então, E assim, é direcionada mesmo, por isso que é Protético Empreendedor, né? Tudo bem, gente, tem TPD, Isso, tudo, o sabe? É nome técnico, mas assim, eu quis colocar uma coisa para que a pessoa se identificasse mesmo, sabe? Que eu tô falando com aquele protético, aquele técnico que às vezes tem muitos anos que tem um laboratório, mas que ele não faz uma gestão nenhuma. E aí fala assim, nossa, mas foi a vida inteira assim e eu consegui. Tudo bem, mas imagina se você tivesse um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais da gestão, o quanto não poderia ter chegado mais longe, ou o quanto não poderia. E o que eu tô vendo hoje bastante, até dos meus alunos, tudo, é aquela transição de pai para filho, sabe? Porque aí vem o pai a vida inteira lá e o filho vem, e o filho já vem com uma cabeça um pouco mais aberta para isso. O filho sofreu vendo o pai sofrer a vida inteira, e quando ele entra no laboratório ele fala, não, eu não posso fazer isso, tem que ser diferente. Aquela história de que o filho não via o pai de final de semana, não via numa festinha, ou né, em datas comemorativas. Eu falo para vocês, eu acompanhei muitas reuniões da Janaína com os alunos dela, e quando toca nesse assunto assim, né, do tempo que o técnico desprende dentro do laboratório, né, e deixa a família de lado, é impressionante como aquilo atinge bem no fundo do coração de muitas pessoas. Né? Você vê, principalmente mulheres, né, chorando assim copiosamente porque perdeu a vida de um filho, assim, o crescimento, aniversários, festa de escola, né? Como aquela história que a gente sempre escuta, e é bom a gente lembrar, né? Na primeira infância, quando tem aquelas festinhas de Dia das Mães, Dia dos Pais, que a criança vai lá dançar no palco, né? Você sabe que seu filho só vai ter 7 danças a vida dele inteira, né? E você perde 3 dessas danças, você já perdeu quase a metade da experiência que você vai ter do seu filho criança com isso, né? Então isso é muito ruim. Muito... porque fica naquela coisa de trabalhar para dar o melhor pro filho, mas o melhor do filho é o tempo. E o tempo não tem, né? Isso, não tem o tempo. Jana, isso aí comigo aconteceu também. Eu vivi essa vida. De virar noites e noites e noites no laboratório. Final de semana. Então eu procurei um pouquinho mais a fundo. Falei, cara, não posso isso. Perguntava pro meu filho, né? Se vai ser protético igual o pai. Ele falou, não, o pai nunca tem casa. Olha aqui. Não queria. Essa resposta é fantástica. Eu comecei a ir atrás, fazer curso de gestão, entender onde meu dinheiro estava indo, o que estava acontecendo com a minha empresa. Mudar o laboratório, nós técnicos achamos que o laboratório é só um laboratório. É só né? isso que eu ia falar. E aí, não é uma empresa, né? Entender que era uma empresa o negócio. Sim. Porque eu já venho de um laboratório de 50 anos, que era do meu tio. E sempre foi essa gestão, cardenetinha, papelzinho, e vivendo, ainda conseguiu bastante coisa dessa forma. Mas daquela forma, eu falei, não posso continuar com isso. Onde eu fui atrás, fiz curso com o Milton Riquelme, com a dona Júlia, fui correr atrás, falei, porra, cara,
E aí eu, como educador, vendo os outros alunos ali passar por essa mesma dor. Daí foi onde eu comecei também a ensinar esse segredo. Porque, cara, é uma coisa tão simples. É o óbvio que precisa ser feito, né? Que na verdade, a primeira coisa, né? Eu falo que... Vamos a primeira coisa deixa eu sim. concluir assim. O primeiro passo para a mudança é a consciência. Sim, Só que se a pessoa não tem a consciência, se ela não sabe o que ela está errando, se ela não entende que ali não é ainda o caminho, para ela tá tudo bem. Então, quando ela consegue se conscientizar que tem que mudar, peraí, alguma coisa está errada, será? É comum? É comum. É comum mesmo a gente ver vários protéticos trabalhando até de madrugada, de final de semana e tudo mais. Mas é normal? Não. Não é disfuncional. É interessante pensando assim, porque numa rodinha de conversa de protéticos, um se achando que trabalha mais que o outro. A choradeira vai se completando. Nossa, mas eu começo às 4 da manhã, eu vou até a meia-noite, e o outro dizendo que eu começo às 3, vou até, sabe? Querer dizer que quer que trabalha mais que o outro. Romantizando essa ideia, né? Isso. Chega a ser estranho dizer que o cara não trabalha tanto, né? A gente tem que mudar essa chave e trabalhar com inteligência, vamos dizer assim, né? Para fazer uma gestão do tempo melhor. Sim. Isso aí é muito importante. Quem nunca, né? E assim, aprender a falar não. Foi uma coisa que eu aprendi a falar não. Sim. Não dá, não consigo. Quando você veste o fardo assim, doutor, eu consigo, aí você tem que virar, não dá. Não consigo, não vou entregar um bom resultado. Se eu correr com isso, eu não vou conseguir. Então eu aprendi a falar não. Foi onde eu comecei a virada de chave. Sim. Antes da gente começar a elencar aqui os 5 passos para você quebrar. Até agora a gente falou. Vamos falar. Eu acho que a primeira parte do seu curso, né, que eu acompanho, a primeira coisa que você tem que trabalhar é a inteligência emocional do técnico, né? Explica um pouquinho sobre isso daí. Mas porque... isso aí era... Era depois? Era Então bom, tá. né? Então vamos lá. Então tá. Então vamos começar aqui. Então a primeira coisa que você tem que fazer para quebrar seu laboratório. A primeira dica. Fala aí. Não, fala aí, Thiago. Se você já fez, né? Qual que é a primeira coisa assim que todo mundo faz e que é o negócio? É as contas. Eu sempre brinco. A conta que chama-se conta Benê. Conhece a conta Benê? Benê? Benê é dinheiro para feira. Benê é dinheiro para o mercado. Benê quebrou a vassoura. Então é uma conta do laboratório, uma conta... A conta da casa é a mesma do laboratório. É a mesma conta. Então você não consegue saber o que entrou, o que saiu, da onde que é o dinheiro. Na verdade, o laboratório é o caixa eletrônico, né? Vamos lá, vamos puxar e vamos... Você fala, a conta Benê. Não. É verdade. Não, para por aí. Então, É. o laboratório é uma empresa, ele tem que ter essa conta, ele tem que ter CNPJ, e nós, como trabalhador empresário, nós devemos ter nosso Prolabore, a nossa conta e viver daquilo. É. Quando você falou que entra no emocional da pessoa, aí a transformação começa aí. Isso aí. Né? Porque o que acontece? Geralmente o técnico que tem um laboratório maior, igual o Thiago tinha, a gente tinha, né, um laboratório com sociedade, de repente, isso fica mais difícil de acontecer, essa mistura das contas em si. Mas aquele técnico que trabalha sozinho, isso é a coisa mais fácil e comum de acontecer, de misturar tudo. Por quê? Porque ali entra e ele é o técnico, ele não tem um controle, então ele começa a entender que aquele dinheiro também é dele. E é exatamente isso que o Thiago falou. Na verdade, tem que entender, peraí, esse dinheiro é da minha empresa, indiferente, eu falo muito bem isso, indiferente se você tem CNPJ ou não, se você é um técnico que trabalha no fundo da sua casa, você tem que começar a pensar como uma empresa, porque aquele dinheiro que está entrando é da sua empresa, não é seu ainda. Mas Janaína, eu mereço, você merece todas as coisas boas, mas no primeiro momento você tem que pensar, aquele dinheiro é para pagar tudo, suprir tudo primeiro do laboratório. E sim, você tem que ter um salário. Aí sabe qual que é a falsa ilusão, né? Uma ilusão, na verdade, que todos acreditam. Mas eu não tenho como tirar um salário. Eu não tenho como tirar um salário. Mas a hora que eu faço os alunos ali colocar
no papel, exatamente. Na planilha, né? Gente, eles tiram muito mais do que poderiam tirar de um laboratório. Para quem está começando ou em tudo mais. Aí vamos longe, mas você consegue ter um 13º? Então, O dono? Não. Você consegue ter férias? Não. É. Mas eu sou o dono. Não, você tem que ter férias. Você tem que ter 13º. mas aí que tá. Aí, o 13º, as férias e tudo, é a divisão de lucros. Porque se você fizer a coisa, o teu papel de dono do laboratório, o teu papel realmente ali, você vai ter lucro. Porque ninguém vai trabalhar 6 por meia dúzia. Qual que é o intuito de ter uma empresa? É ter lucro. Eu acho que o mais difícil do técnico ali, que é o dono do laboratório, compreender é que ele é um funcionário da empresa. É um funcionário. Só que aí ele acaba se tornando um funcionário mais caro. Porque às vezes ele nem desenvolve um papel tão bom quanto se ele fosse pagar para um funcionário fazer aquilo. Exatamente. Porque o que acontece? Ele tem que entender que a empresa, volta a falar, merece, mas a minha empresa, nesse momento, ela tem capacidade de me pagar o que eu estou recebendo? Porque às vezes a gente precisa entender primeiro. Geralmente a pessoa que ela é desorganizada na empresa, ela também é desorganizada na vida, né? O pessoal ali, ela é desorganizada. Então eu preciso entender as minhas contas primeiro e entender depois o quanto que eu posso diminuir das minhas contas se ela não encaixa naquilo que eu posso tirar do laboratório. É aquela coisa de viver sempre um padrão a menos. Por quê? Não que você vai viver miserável, não. Mas talvez hoje, a gente brinca muito da BMW, né? Sim. Hoje talvez não é o momento de você ter a BMW que você quer. Porque não é só ir lá e comprar a BMW. Tem toda a parte da manutenção de uma BMW que é diferente de IPVA, seguro. Não é só comprar o carro. Não é só comprar. E aí a pessoa começa a ganhar muito dinheiro de fato, porque, gente, se o seu laboratório não está te dando dinheiro, alguma coisa está errada. Porque o laboratório realmente tem que te dar dinheiro, porque ele dá dinheiro, tá? E aí ele começa a ganhar dinheiro, aí eles ficam bravos de falar assim, né? Porque aí os funcionários, não sei o quê, né? Sim. Mas assim, se o laboratório começa a te dar dinheiro, você tem aquele dinheiro para... Você acha que é teu ali, aí você começa a ter um status, querer ostentar, talvez, né? Ter uma vida que talvez ainda, não que você não vá ter ela, mas ainda não é o momento. Né? É um planejamento. É o que eu falo. Aí numa dor de barriga, que nem a pandemia, não aguenta. Justamente. Então aí, qual que é o planejamento que você tem pro seu futuro? Então, assim, o que eu falo nesse tópico, né, de ter conta separada? Como que eu vou misturar como que eu vou separar as contas da maneira mais prática possível? Não tenho CNPJ, tá? Então eu vou abrir uma conta. A gente tem os bancos digitais que você não paga nada para abrir conta. Então não vai ter nem o valor ali da taxa de manutenção da conta. Abriu uma conta que deixa só para o laboratório. Meus clientes vão pagar todas as contas aqui. Cartão de crédito do laboratório, se for usar, um cartão de crédito do laboratório. Outra coisa, cartão de crédito não é empréstimo de dinheiro. Você vai gastar o que você tem condições de pagar, né? E aí você vai ter outra conta para você com as suas despesas pessoais. Janaína, eu não consigo mesmo tirar o dinheiro. Então tá. Então a gente pode começar progressivo. Então, eu vou tirar a cada 10 dias um valor, cada 15 dias um valor, para não tirar tudo de uma vez. Mas entender também as contas pessoais. Se tudo aquilo que você está pagando não tem um laboratório, eu não consigo tirar aquilo, então aí a gente tem outro probleminha aqui no laboratório. Ou você está cobrando um valor muito pequeno, ou você não está tendo produção para arcar com tudo. Então, aí é outra disfunção. Mas no quesito de contas misturadas, realmente, é colocar... Eu gosto de falar colocar no papel, mas é planilha, mas é colocar no papel ali para você ter a consciência. A clareza te liberta. Mas olha que legal, pro meu financeiro, eu pedi, às vezes, lógico, no meu Prolabore, eu estava fazendo outros projetos, eu pedi emprestado pro meu financeiro um dinheiro para mim, da minha empresa. Olha, eu preciso fazer um empréstimo e me desconta em 6 vezes. Claro. Então, se assim, você tem o fôlego para isso... Sim. Mas eu poderia muito bem chegar lá e pegar essa quantia colocar na minha conta pessoal e, cara... Isso. Vai. E descontava do meu Prolabore aquela quantia. Sim. Uma dica importante, depois eu até ver isso, perguntar pro Jonas, né? As pessoas que têm um laboratório em casa, um exemplo. Meu laboratório, quando eu recomecei,
eu pagava o aluguel, mesmo que era na minha casa, eu separava um valor do meu quartinho. Então eu pagava um aluguel, eu fracionava a água, a luz e o telefone que vinha da minha casa para mim mesmo. Sim. Então dali eu tirava uma fração do aluguel, água, luz e telefone. Foi onde eu consegui ajuntar, fazer um caixa para eu conseguir alugar uma sala. Então, isso daí já vem já na segunda, no segundo item, né, que a gente conta aqui, que se você seguir, você não tiver o seu controle financeiro, que é a segunda dica que a gente dá para você quebrar. Se você não tem esse controle financeiro, você vai ter sucesso na sua quebra. Eu queria um pouquinho da história do Jonas. Como que foi, Jonas, essa parte aí que você começou? Laboratório de um homem só. Saiu de funcionário para o próprio laboratório? Então, eu aqui da mesa sou o que tenho menos anos de proprietário do laboratório, porque eu tinha 2 anos no laboratório, daí eu fui convidado para vir para cá, daí eu fechei o laboratório. Bom, quando eu era funcionário, eu já trabalhava com planilha. Eu sou muito sistemático e tal, gosto de fazer investimento também. Então, quando eu recebia o meu salário, eu já separava pro eu de amanhã, vamos dizer assim. Pro eu de amanhã me pagava, fazia o que eu tinha que fazer, e com o que sobrava, eu precisava viver. Então, quando eu fiz essa transição de funcionário para proprietário, eu já vim com essa mentalidade na cabeça. Então, eu já tinha uma planilha com umas 5 páginas, porque eu lançava numa e no final ela já me entregava quantia de lucro, quantia de prejuízo, alguma coisa nesse estilo, tá? Então, quando eu cheguei no laboratório, logo já fui procurar um contador, já para deixar... Chegando no final do mês, já ganhar o Prolabore, e referente a esse Prolabore, eu fazia o saque da conta da empresa para a minha conta. O que sobrava era o fluxo de caixa. Porque... o laboratório não é certo que amanhã tu vai ter 10 elementos como tu entregou hoje, 10 elementos. É assim sucessivamente para os próximos meses. Então, tu tem que ter tu tem que ter o fluxo de caixa. Porque se tu parcelou uma compra no próximo mês, ela vai vir. Sim. E se tu tiver ou não na conta, tu vai ter que dar um jeito de pagar. Né? Então, o pessoal tem que cuidar bastante disso, porque... Como vocês falaram, não misturar, porque quem não tem o controle, tem dinheiro na conta, eu vou gastar. Eu já ouvi alguns técnicos falando que o seu salário é o lucro do laboratório. Meu Deus! Nossa, sim. Mas assim, né? É uma mentalidade, é um negócio que a ignorância mesmo na palavra de não saber, não conhecer, não saber, né? Porque, igual, o controle financeiro, isso que o Jonas falou do capital de giro, né, do fluxo, quando você tem um controle financeiro, você sabe exatamente o que você tem a pagar, porque a gente trabalha numa previsão do que tem a receber, né? Então, a gente vai lá, faz uma previsão, e aí eu já sei mais ou menos as datas que vão cair pagamentos e recebimentos, e eu vou fazendo esse giro. E aí, se a pessoa não tem esse controle, como ela sabe? Aí o cliente vem e fala assim, eu posso pagar em 3 vezes? Pode. Eu posso pagar à vista dia 30? Pode. Eu posso... Ela não sabe mesmo, pode tudo. Porque ela não tem controle, ela não sabe quando ela tem que desembolsar o dinheiro. E quando você tem os números, você consegue até negociar melhor com o seu cliente. Claro, né? Com certeza. É um cliente forte, cara, para esse cara eu consigo tirar uma porcentagem, eu dividir em 10 o saldo que tem ali, porque eu sei o fôlego que eu tenho ali, né? É até uma observação boa. Porque tem muitos que criticam, mas não, de jeito nenhum, dividir, trabalhar parcelado, não sei o quê. Mas se você tem, mais do que ter o controle, você entender os seus números, porque não é também só ter lá a entrada e saída e não saber o que está dizendo, né? Saber o quanto sua empresa aguenta isso. Tem que fazer a leitura ali. No nosso curso também tem uma planilha que já dá toda a visão geral da pessoa. É só ela ir acompanhando, realmente fazendo o controle ali diário, que ela vai ter tudo isso, se ela tem, qual que é a margem de contribuição, se tem lucro, se não tem, se está precisando de caixa, se não está, tem tudo isso de uma forma muito clara. Então, você saber o que fazer com essa informação também
realmente vai fazer toda a diferença. E com certeza, na hora de uma negociação, você sabe, olha, eu não posso fazer isso para todos os clientes, mas de repente, para 1 ou 2, eu aguento um pouquinho, né? Eu consigo dar um descontinho se pagar à vista, ou eu preciso dar um descontinho para ir lá, e esse desconto, peraí, eu consegui calcular esse valor certo, que já calculando esse desconto, porque a gente não dá desconto, né? É tudo negociado, né? E aí a gente começa a entender como é complexo mesmo o negócio. E você vê, né, se a gente pegar o cliente também, que ele entende de números e sabe ganhar dinheiro, vou usar um exemplo bem claro. Tem um cliente no Brasil, ele é grande, ele já tinha quantas cirurgias ele tinha ali, quantas ele ia fazer durante um ano, quantos protocolos que ele ia instalar. Ele tinha uma previsão de quanto ele ia precisar de você. E quanto que ele ia gastar de mim. Sim. Então ele me fez uma proposta. Ele falou, olha, Thiago, eu vou ter tanto em valor para te dar esse ano, quanto você me dá de desconto se eu der esse dinheiro à vista para você? Então, aí cabe você analisar se esse negócio é bom para você. Exatamente. Porque se for por uma pessoa que não tem caixa, eu não indico fazer eu isso, não indico, porque é uma pessoa que ela não vai... Você tinha um caixa que dava para... E porque depois que você recebe, você tem que fazer o trabalho. E aí, o que acontece nos laboratórios que não tem controle, Thiago? Vem, recebe do dentista, gasta tudo, depois não consegue cumprir com o que foi combinado com o dentista. E eu vou te falar muito mais, assim, eu falo que eu posso falar de dentista, que meu marido é dentista também. Mas, assim, os dentistas também, ele não tem essa formação de gestão. Então, muitos deles estão no mesmo barco do que o protético ali, nessa questão, no quesito gestão, administração e organização da empresa. Porque eles não sabem, eles não têm previsão, eles também misturam tudo as contas, também não têm controle. Às vezes são duas empresas sem controle se relacionando. Isso, justamente. E aí, quando você deixa tudo muito a Deus dará, esse cliente ele não paga, ele só paga se eu cobro. É claro, ele também não tem nem controle, de repente ele nem sabe. Se você não cobrar, ele nem sabe que tá devendo. Ele sabe que ele fez um trabalho, que ele tem que pagar, mas assim, então, mas eu vou ter que fazer um trabalho para ele? Sim, de repente você tem. Porque talvez esse seu cliente, ele também não tem controle lá dentro. Então, esse controle, quando você tem, e quando você tem as regras claras da sua empresa, do jeito que ela vai conduzir na parte financeira, na parte de produção, tudo, e deixa isso muito claro para o seu cliente, é na onde realmente dá uma comunicação legal e cria uma relação legal cliente-laboratório e tal, que eu acho que, eu acredito assim que realmente faz toda a diferença para fidelizar cliente e tudo mais. Para fechar esse assunto, como a gente tem que ser sábio, eu aceitei essa proposta. O que eu fiz? Negociei com o meu fornecedor de material. Sim, é lógico. Olha, se eu te propor isso, eu sei a média que eu gasto com você por mês e por ano. Se eu te fizer um pagamento antecipado, o quanto você me dá de desconto? Claro. A mágica tá aí. E aí ele foi lá na indústria e falou, tem um cliente que tá querendo comprar tanto. Quanto você faz para mim? E a roda vai girando, assim. Então assim, eu perdi dando desconto para ele? Não. Nada. Não perdi. Esse é o poder do livre comércio, né? Exato. De tu conseguir trabalhar com isso e ser inteligente o bastante para que no final de tudo seja lucrativo para nós. Sim. Mas assim, a pessoa que não tem o conhecimento, vou pegar 180 mil reais agora, vou pegar minha BMW. Já vou trocar minha moto. Não, eu fiz o dinheiro girar. De uma maneira que o desconto que eu dei para ele, eu consegui um desconto até maior com o meu fornecedor. Então eu ganhei mais dinheiro ainda. Concorda com isso? Sim. Porque você tinha o controle, né? Você sabia, você entendia seus números. Essa é a grande coisa, entender, né? Aí que tá o próximo passo para você quebrar. Né? O próximo passo para você quebrar é quando você não tem o controle de uma coisa que você não vê, que são os gastos invisíveis, né? Então, exatamente, você tinha essa clareza de poder negociar, porque você sabia o que você ia ter que bancar, né? Agora tem muita gente que não tem ideia do que tem
ali para manter o laboratório girando, né? Não, então, gente, e sabe o que é engraçado? Tem gente que não tem mesmo. Não tem ideia nenhuma, nada. né? Dois pontos que é engraçado. O fornecedor falou assim, mas eu não vou ter tudo isso para te entregar amanhã. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu não quero que você me entregue. Eu só quero pagar e vou pegando durante o ano. Durante o ano. E nisso você, um aumento, de repente, do produto, você tá ali, já tá blindado. Exato. E você vê o Jonas, né? Pequeno ali, cara, já com essa maturidade. Sim. Quantos, Elis? A pergunta que eu fiz no passado. Que você conhece de protétipo, que é maestro, cara, artesão e vive quebrado. Ó, esses dias a gente soube, né, da notícia de um técnico que mandou uma mensagem para um colega nosso anunciando que ele quebrou. Que ele quebrou. E é um técnico que trabalha sozinho, muito bem conceituado, né? Um cara com uma mão fantástica, mas não tem esse controle empresarial da sua carreira. Então ele simplesmente anunciou que ele quebrou. É porque os técnicos são artistas, né? Na verdade é isso mesmo. E o que a gente vê? Vários técnicos fazendo cursos e mais cursos para desenvolver mais técnica, para ficar muito melhor. E não coloca. Aí o que fazem? Vamos colocar quem? A minha esposa, por exemplo. A esposa para tomar conta. Só que eu falo que o Eric deu sorte, porque eu gosto. E eu sei fazer o que eu tô fazendo. Fui aprender cada vez mais e tal. Mas tem gente que não sabe. E tem gente que não gosta e não quer aprender. E aí, aquele pensamento assim, eu vou colocar minha esposa porque ela é de confiança. Às vezes ela afunda porque ela não tem conhecimento para tocar aquilo, né? Não falo só da esposa, eu falo do esposo. Às vezes a técnica coloca o esposo também, o marido. Qualquer pessoa, porque a cabeça tenho que colocar no financeiro alguém de confiança. E aí, quem que é pessoa de confiança? E não analisa se essa pessoa de confiança, ela realmente vai ter... Ou coloca um parente, né, Jana? Qualquer pessoa de confiança. Competência, a capacidade realmente de fazer o negócio girar, né? Às vezes a pessoa tá tão junto com você que ela afunda junto com você. E é triste, assim, porque também assim, não, às vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho a pessoa que faz lá para mim o meu administrativo, ela que paga as contas, ela recebe tudo. Gente, não é só isso. Não é só pagar a conta, não é só receber, porque isso de fato qualquer um faz. Você vê que tem interessante, que ter a parte cara. estratégica por Já estou aqui para 8, 9 meses nos Estados Unidos. Meu laboratório continua rodando no Brasil. E assim, ó, eu estralo o dedo, eu preciso de tal coisa. Já está no meio e meio. Eu quero ver o balanço. Já tá. Porque eu tenho um financeiro competente que me alimenta toda semana com o que tá acontecendo. Eu tenho melhor ainda aqui. Moro em casa. A gente continua com o nosso laboratório aí lá. que tá a receita do sucesso. Exato. Entendeu? Exato, é o controle. É o controle. E fala um pouquinho dos gastos invisíveis. Sim. O que são esses gastos invisíveis, né? Gente, os gastos invisíveis são aquelas repetições que, de repente, a gente não sabe da onde que elas estão vindo. Talvez não olhe ali com carinho que vem do mesmo dentista, né? De repente é o mesmo técnico que está fazendo. Peraí, vamos ver o que está acontecendo. Não corta na raiz o problema. E aí você vai, aí faz, aquele dentista, e começa, aquele dentista não sei o que lá, aquilo não sei o que lá. Mas não vê o que realmente pode estar acontecendo para realmente cortar pela raiz, né? O que eu posso fazer quanto ao laboratório? Vou lá, vou pedir, né, pro dentista, de repente, olha, deixa eu dar uma olhada, o que eu tô fazendo, passar um pouco do que tá acontecendo dentro do laboratório, porque hoje a repetição é um gasto totalmente invisível. A pessoa não vê, às vezes fica repetindo 2, 3 vezes a peça, ou até, né, igual no teu caso, remoldagem, né? E remontagem, remontagem. Eu digo até de equipamentos de baixa qualidade, por exemplo, nas cerâmicas prensadas, né? Que a gente vê muito. Às vezes o seu funcionário prensou 3, 4 vezes a peça antes de chegar na sua mesa. E você nem viu. Então foi revestimento, foi pastilha, foi um monte de coisa. É tempo, energia, e aquilo você nem está sabendo. Então ter o controle da produção, né? De tudo. Do estoque. Né? Estoque é um gasto igual essa parte aí. A pessoa às vezes vê uma promoção, aí ela pensa assim, que legal, vou comprar porque tá barato. Aí ela pega um dinheiro que ela não tem, vai lá
e compra só para poder estocar porque tá barato, mas ela não tinha esse dinheiro disponível. Então ela acaba também dando aquela Na verdade, esses gastos invisíveis é o ralo do laboratório. É o ralo, né, é o ralo. É o seu lucro, vai tudo ali. Eu fiz uma consultoria no laboratório, até fui em Porto Alegre, aonde eu descobri que o funcionário, eles pagavam a repetição. Mas às vezes a repetição interna que falhou, ele pagava para o funcionário novamente. O que os funcionários começaram a fazer? Repetir. Falhar de propósito. Ai, que horror. Porque eles pagavam de novo. Eu comecei a olhar a planilha, eu falei, mas é o mesmo caso 3 vezes, o dentista não aprovou. Não, falhou na hora da fundição, falhou na hora da injeção. Opa, peraí. Então era seguido isso. E como o dono não tinha controle, ele ia pagando. Ia pagando. Então, assim, cara, me explica o porquê que... E aí começou a secar. Parou-se de repetir peça. Porque, cara, eles pegaram, né, o nicho de ganhar o dinheiro. Outro ponto aqui também que a gente pode colocar, não seria um gasto, mas é uma despesa, é o danado do desconto sem saber, né? Vou dar desconto pro meu cliente, mas... qualquer custo, né? Aí não sabe, não entende quanto que pode dar, qual que é a tua margem, né? Ou não é. Também aquela história, todo mundo tá dando 20%, eu vou dar também. 20% de desconto. 20% de desconto é uma coisa muito... É grande o desconto. É a palavra-chave, é não. Doutor, eu tô pensando em aumentar, já vou aumentar semana que vem, não tem como dar desconto. Vai falar, ele tá lá com você por quê? Por causa do dinheiro ou por causa da qualidade? Essa parte do desconto, dos gastos invisíveis. Eu já não tive esse problema com funcionário, porque na época eu quis funcionário, só não achei gente para trabalhar. Então, eu não tinha problema de repetição e tal. Quando tinha, daí sim, era por problema de repetição, não só por causa da comissão. Mas eu falo de, tipo, precisei comprar uma fita isolante. Mesmo com gastos pequenos, eu colocava na planilha. Sim, perfeito. Isso é o segredo. Porque comprou uma fita isolante hoje, é R$10. Com uma fita... Tá, independente do que comprou, sabe? Pro laboratório, vai na planilha, como gasto. O pãozinho da tarde, cafezinho. Tudo, né? O telemoto, hoje eu gastei R$10 só. Então não vou colocar R$10 só. Mas... De grão em grão a galinha se papo, não é? O que é telemoto? O que é telemoto? Eu também sei o que é. É o mototáxi? Não sei. É o nosso entregador motoboy. É o motoboy. Eu não tinha ele como funcionário, então eu pagava por tele, sabe? Então, isso tudo tem que aparecer pra no final fazer sentido. Qualquer coisa que olha que é entra engraçado. ou sai, né? Mas aí, como o meu laboratório era perto de casa, eu lembrei da fita isolante. Pô, acabou a fita isolante. Aí minha esposa falou assim, pega lá um laboratório. Então eu falei, não, vamos comprar pra casa, não tem essa. Tal coisa. Pega do laboratório. Não existe pega do laboratório. Não existe do laboratório. É do laboratório. Super bom. Traz uma do laboratório. Não trago do laboratório. Passa no mercado e compra. Isso. Laboratório é laboratório. Minha casa é minha casa. Exatamente. E outra coisa que a gente pode também chamar a atenção aqui de invisível é até economia de luz, água e até mesmo fazer a cotação na hora da compra, né? Porque às vezes você liga, tô tão acostumada, aquela dental. O que eu falo? Um trabalho você consegue ver a diferença de um trabalho para um trabalho. Uma dental, você vai comprar uma pastilha X, na outra dental, a mesma pastilha X. Não muda, é a mesma marca. Então, o que vai valer ali? São formas de pagamento, é o atendimento. Só que, assim, se tiver muito mais do que o Y aqui, você tem que comprar no Y, né? Porque o que vai cativando as dentais que eu penso é essa forma dela te atender da melhor forma possível, da agilidade ali. Só que você também tem que brigar no preço, né? Se realmente, olha só, tô precisando ali, tô precisando, então, se é meu parceiro, mas a fulano lá, então dá essa como é que fala? Você tem que ir lá e falar, vamos lá, dar um cheque, né? Tipo assim, olha, vamos lá, eu quero fazer com você. E eu nunca tive vergonha de fazer isso. Por quê? Porque realmente a gente precisa ir estancando esses... Eu também, eu tenho muito até a agradecer
pequenininha dental, pequena, tá grande. O Sr. João Sarto, acho que todo mundo conhece o Sr. João Sarto. Eu não conheço, não? Infelizmente. É aquilo que, quando eu recomecei, que me estendeu a mão, então assim, você vira dental amiga, né? Sim. E mesma coisa, negociando. Tá? Sim. Mas aquela dental que no sábado à tarde, faltou tal... Você tem um particular, eles te abrem a porta para te servir. Isso também tem muito valor. A parceria, né? Sim, a parceria com o seu fornecedor. Vamos lá. Vamos dar um segmento aqui, vamos acelerar que a gente tem pouco tempo. Sim, já tá terminando quase. Então vamos lá, mais uma Fala dica para você se enrolar, que é não saber delegar, né? O técnico tem aquela história de, se não for eu que vou fazer, ninguém vai saber fazer como eu. E isso daí vai só enchendo a sua bancada e enchendo o seu tempo, né? Deixando você preso ali. Discorra. A questão da delegação é justamente isso, né? Porque o técnico, ele tem mesmo aquela coisa um pouco mais centralizadora, assim, né? E não gosta muito de passar. Só que aí, na hora que ele decide que vai passar, que de repente ele já tá, né, naquele... Nossa, já tô por aqui, vamos passar. Ele não faz a base do que tem para delegar. Porque para você delegar, você precisa saber o que você vai delegar e para quem vai delegar. Qual que é a pessoa que realmente ela tá capacitada não capacitada porque você pode capacitá-la, mas assim, ela tem como chegar naquilo que eu quero. Porque senão a pessoa ela começa a delegar e ela só reforça isso daí. Não vou passar mesmo não, porque ninguém faz do meu jeito, aí eu vou ter que fazer de novo. Então o que acontece? Ele acaba não passando e não delega e fala assim, não adianta, aqui no meu laboratório não adianta, porque eu não consigo passar nada para ninguém, então eu vou trabalhar sozinho. Nada contra quem trabalha sozinho, mas você lembra? Não era mais difícil, sim, né? Sim. Por quê? Porque acontece que pra gente chegar mais longe, a gente precisa sim de ter pessoas do nosso lado, a gente precisa de um time. Sim. E pra você começar a ter esse time, você começa a soltar. Né? Mas tem que olhar o quê? Olha, vamos lá, vamos ver. Vou passar isso pro Jonas. Jonas, o que você sabe fazer até aqui? Então, eu vou te ensinar até aqui, aí você faz isso e faz mais isso. Não, a pessoa quer, de repente, já dá o trabalho inteiro Tudo, pra pessoa né? fazer do começo ao fim. Ela não consegue, ela não tem maturidade. O delegar é ir isso. soltando aos poucos. Ou pode resumir isso na palavra medo, né? Medo. Eu vejo por mim medo. Medo de passar para aquele colaborador e não fazer igual, não conseguir entregar. Não tô falando medo assim, dele aprender e sair. Não, o medo assim, cara, mas será que vai entregar do mesmo jeito que eu entrego, né? Até hoje tem clientes que acham que sou eu que faço tudo. Como eu comecei sozinho, mas tem uma equipe por trás que faz da mesma maneira que eu ensinei, que eu deleguei. Quando eu destravei, foi uma baita virada de chave. Porque eu tinha medo. Tudo eu tinha que ver, tudo eu tinha que pôr a mão, tudo eu tinha que liberar, tudo. E aí chegou um ponto da minha libertação. Quando eu consegui fazer isso, a gente tinha que esperar o final do ano para poder fazer uma viagem. Porque assim, é a hora que tudo para. Agora vamos lá. Como é que você ficou no auge dessa loucura de laboratório? Como é que estava a sua saúde? Fala pra galera. Tava ruim, fui internado, pressão alta, dor nas costas, não estava vivendo e perdendo o principal, que era a minha família. Exatamente. Não estava vendo meu filho crescer, não estava vendo a minha esposa. Quando eu fui ver, eu estava numa cama de hospital com pressão alta, ainda tentando resolver os problemas ali. Eu acho que isso é muito marcante, porque a gente vê recorrente, né, nos técnicos hoje essa questão da saúde, né? Às vezes a empresa pode até estar bem, mesmo mal administrada, mas a saúde da pessoa não está legal, né? Legal. A gente tem muito... Eu gosto de brincar, né? De um tempo atrás, assim, né? Quantos técnicos muito velhos você conhece? Alguém que chega numa idade avançada? Poucos. São poucos. Agora, quantas histórias de fulano morreu, rapaz? Sim, infartou. Né? Então, essa história era muito mais comum antes, né? Hoje está melhorando, graças a Deus. O Eric, tá aí, ó. Eu dei essa virada de chave. Onde nós estamos hoje? Isso, Nos Estados Unidos, a empresa rodando, funcionando perfeitamente. Ótimo. Sem a nossa ausência de lá. O Jonas foi uma opção dele, né? Sim. Mas a gente teve a opção de deixar funcionando. Olha como é possível, se você tem a gestão do seu negócio. Eu sempre brinco, né? O Roberto Justo está em todas as empresas dele.
Tá aí o exemplo. Então, perde o medo, vira a chave. E o principal de tudo tá aqui, ó, financeiro. A gente trabalha por causa do financeiro, não vamos ser hipócrita aqui e dizer, a gente só quer melhorar as coisas. Não. A gente acorda cedo pra ganhar dinheiro. Sim. Bom que vocês ganham dinheiro fazendo aquilo que vocês gostam. Isso, a gente une o útil ao agradável. Né? Sim. Exato. Você vai. Então, vamos só pra gente finalizar aqui, né? Isso, a produção já tá acelerando aqui, ó. Então, a última dica pra você se enroscar de vez. Pra você jogar pá de cal no seu laboratório, né? Que é a inadimplência. Oh my God. Você tem os trabalhos que o dentista não paga, por que você continua fazendo? Explica. Gente, eu não consigo. Eu gosto dele. Eu gosto dele, ele é meu amigo. Ó, gente, essa é uma das coisas que eu não consigo entender. Porque se a pessoa... Todo mundo, você vai numa loja... Para começar, né? Geralmente os laboratórios trabalham como? Trabalham e depois recebem. Né? Tudo bem, prestação de serviço e tal. Mas a maioria das prestações de serviço você paga e tem, né? Ou se não, assim que ele acaba, ele já recebe. A gente está construindo também. Isso. E é assim, acabou. Ou já coloca lá, o construtor cada 15 dias tem que pagar. Então, já está tudo certo. E não vem com essa de parcelar nada, não existe. Mas tudo bem, aí a gente já falei também, né, que não é proibido parcelar, desde que você tenha caixa para isso. Mas aí, a pessoa, ela simplesmente, ela continua fazendo o trabalho. Poxa, se o cara já não te pagou esse mês, você vai fazer mais um mês de trabalho para ele juntar esse mês e mais um outro, cada vez vai ficando mais difícil. Ou aqueles que acham que você é o colaborador dele, né? Que vai pagando... Você faz 15 mil no mês, o cara manda 5. Aí você faz mais 20 no outro, ele manda 3. E tá sempre em débito, né? E aí ele acha assim, pô, eu paguei. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Eu vou falar um negócio. Esse tipo de cliente, cara, é o que toma 80% do tempo do seu laboratório. Esse que é o mais triste, né? E o pior que aí ele deixa, de repente... Mas a maioria desses clientes, eles não são clientes chatos, sabia? São clientes legais. Nossa. São aqueles clientes que chegam conversando, super gente ficou boa. excelente o último trabalho. Nem pergunta preço. Aqueles clientes, cuidado, gente. Aqueles clientes que começam a mandar serviço no seu laboratório, assim, nem pergunta preço, que é muito legal. A primeira vez, o primeiro mês lá, ele já vai começar a ser arrogante porque você tá cobrando. Como assim? Você tá me cobrando? Né? Não existe você me cobrar. Mas aí é uma questão de posicionamento, né? É uma questão... disso daí, de começar, de dizer não, né? O dizer não é muito forte, porque não é todo mundo que consegue dizer não. Fala pra galera aí como é que foi a gente demitir esses dentistas. Eles não aceitam, né? Como é que foi? Qual foi a experiência que a gente teve que lidar com isso? Né? Olha, como eu disse, né? No começo lá, a gente pegou o laboratório com uma dívida mesmo e eu precisava de dinheiro. E eu precisava fazer o quê? O que ia adiantar eu fazer trabalho? Essa é a mentalidade, né? O que ia adiantar eu fazer trabalho, gastar mais em dental, gastar para pagar comissão e colaborador e tudo mais, e esse cliente não me pagar? Então, eu precisei realmente demiti-los. E aí, eu tinha 3 clientes lá que realmente, assim, que dava mais trabalho. 2 mais... sumiu do mapa, né? Um sumiu do mapa especificamente. Glória a Deus. E eu dei mesmo. Eu falei, não, vai com Deus, que era bom. Aí, outro ficou embaçando, não ia mandar mais e eles... Né? Não, e na verdade, realmente, eu era... Nossa! E começava a reclamar pra nós, Deus, né? eu era assim, pior. Quem que é essa aí que tá falando isso aí, tá me cobrando? Você acha que eu sou quem? E eu nem falava que eu era esposa do Eric, não. Eu era a que tinha assumido o financeiro. A dica importante, não misture. Eu sempre, como técnico, eu resolvo o problema técnico. Isso, exatamente. Tenha um financeiro para falar direto com o seu cliente. Porque quando você precisar falar da técnica, ele não vai querer falar com você, porque sabe que ou ele está devendo, ou está passando por algum problema que não conseguiu acertar aquele mês. Cara, eu não quero saber, eu e ele, o quanto ele deve para mim. O meu financeiro sabe. Exatamente. E exatamente isso. O Eric nunca se envolveu, o outro sócio também, essa parte era minha. E assim, justamente por isso...
Porque aí eu mandava bloquear, gente. Eu mandava bloquear, falava, não vai fazer, não vai. E ficava nessa luta. Na verdade, eu perdi esse cliente. E ficou uns 2, 3 meses sem mandar. E daqui a um pouco mandou. Aí entrou na minha linha. Entrou na linha. Entrou na minha linha. Por quê? Porque a gente tem que deixar as regras muito clara para o nosso cliente. Se a gente fica falando sim para todo mundo, a gente está falando não para nós mesmos. E aí você está falando não para o teu lucro. E você está dando lucro para ele, porque ele não está pagando o teu laboratório. Sim. E você fez o serviço. Sim. Só um ponto para, como está encerrando aqui, como eu fiz essa transição de funcionário para proprietário, na época eu não tinha o dinheiro do eu do amanhã, mas eu não queria colocar muito dinheiro no fluxo de caixa. Na época eu estava planejando, eu ainda era funcionário, o tempo das lives, o João Marques estava fazendo uma live e ele comentou de dar 10% antecipado. Daí eu pensei, cara, que coisa interessante, porque eu consegui planejar minha lista pensando nesses 10%, dando antecipado, porque, querendo ou não, o cliente vai gostar de pagar 10% antecipado e eu vou fazer o trabalho tranquilo. Por quê? Porque o dinheiro já está em caixa. Então, eu já vou montando meu fluxo de caixa muito mais fácil, muito mais rápido, não me estressando, cara, ele não pagou ainda, o que eu faço para cobrar, sabe? Então, eu dava 10% antecipado, foi difícil implementar pro pessoal, porque eles não estavam acostumados com isso, e até quando chega o caso, tu já tem que separar um tempo para mandar, então, e tem que ser bem planejado o caso, porque tu planeja o caso, o dentista paga. Ah, mas eu esqueci de colocar um munhão que precisa ser feito. Não, tem que ser bem planejado o caso para que dê certo isso. Né? Cara, eu acredito que isso me fez eu não quebrar, não digo quebrar, mas ao menos ver que dá lucro e não precisar se estressar com o pagamento. Sim. Só me estressar... Né? A espera do dinheiro. Me estressar só em produzir e criar uma fidelidade com o cliente. Por isso que é interessante a pessoa... a pessoa precisa saber o que é melhor para ela. Não é porque o laboratório do Thiago deu certo assim, o nosso laboratório assim, ou o seu... todo mundo recebe depois, tá? Mas se eu não tô aguentando, eu preciso realmente tomar... São aquelas decisões que a gente fala que dói o estômago. Porque você fala, ai meu Deus, se eu vou falar com ele, se ele não aceitar, você fica. Eu ficava morrendo de medo de perder cliente também. Só que era pior se eu fizesse. Então, na hora de colocar a balança ali, tem que fazer peraí. Qual que é melhor? É melhor eu fazer ou eu não fazer? Sim. É melhor, então, eu receber antecipado? Eu vou conseguir receber antecipado ou não? Porque isso daí, toda mudança dá medo. Sim. Né? Mas preciso a gente agir, né? Isso, fazer alguma coisa para dar certo. Vamos fazer um link aqui já para finalizar. Então vai. Isso é importante. Para os clientes novos, já se dá as cartas. Sim. Isso. Regras claras. Funciona assim o laboratório. Cria uma linha de crédito. Doutor, eu trabalho dessa maneira. E assim R$1.000 quita, R$1.000 quita, R$1.000 quita. Ah, mas eu trabalhava diferente. Aqui é assim. Aqui é assim. Outro. O não pro tempo de entrega. Não consigo entregar nesse tempo. Não recebo assim. Não, a gente é uma empresa. Então, mas para tomar esse tipo de decisões, para finalizar agora, o técnico precisa trabalhar a sua inteligência emocional. Discorra aí. Vai, rapidão, 3 minutinhos aí. E é justamente o que o Thiago estava falando. O que é ter a mentalidade, né? Você tem que ter a mentalidade de empreendedor. E o que é ter a mentalidade de empreendedor? É isso aí, enxergar soluções aonde não precisa ficar só em cima dos problemas. O problema, vamos ver a solução daquilo. Entender o teu cliente, fazer as regras claras. Espera aí, no meu laboratório vai funcionar assim. Vamos fazer um bem bolado para que funcione, porque sempre que tem uma mudança, realmente, a mudança, ela dói em todo mundo. A gente não está aqui, né? Faz um ano, tá penando, e a gente agora que está se adaptando. E é assim, toda mudança, ela vai gerar um desconforto. E também a questão de
Até assim, eu falo de correr risco. Quando você assume que você vai abrir uma empresa, você sabe que você vai correr um risco maior. Então, você ter a previsibilidade de correr aqueles riscos calculados vai fazer toda a diferença, né? Porque, às vezes, a pessoa também vai e entra, se joga do penhasco sem paraquedas. Aí não, né, gente? O medo, ele é bom até. Só que aí é que tá. Se você tem conhecimento, se você sabe dos seus números, se você conhece sua produção, se você se conhece, porque isso é muito importante, você se conhecer. E você começar a falar não para os outros e falar mais sim para você. Isso vai ser a grande diferença no final das contas, né? Mas isso assim, aí. Ó, você quer ter um laboratório de sucesso? Siga. Isso, siga o Protético Empreendedor lá no Instagram e no YouTube. Nós temos lá, eu falo nós porque eu faço parte também lá do canal. Claro. Então a gente tem vários vídeos lá que já vão te ajudar para você mudar essa mentalidade que todo mundo precisa. Agradecendo você. E toda terça-feira eu tô lá também. Toda terça-feira. A live Obrigado, lá no Diana. Instagram do Protético Empreendedor. Muito obrigado pela presença. Ó. E curta, compartilhe, ative o sininho, dê o seu like aí, né? Porque a gente precisa muito de você. Não custa nada. Você tá aí assistindo até agora, não apertou o dedinho no like aí. Dê um like aí pra gente. E a fotinho? Gente, Fotinho? Olha lá. Aqui. Isso aí. E se você também gostou desse tema de gestão laboratorial, essa parte mais financeira, deixa seu comentário se gostou, para nós fazer mais. Ou dúvidas, né? Ou dúvidas, eu tô para à chamar de disposição. novo a Jana. É verdade. Então, um abraço, pessoal. Obrigado a todos. Até a próxima. A todos, até Beijo. a Com próxima. Deus. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau.